Sabe, quando a gente olha para as várias teorias da psicologia, o que será que está na base de tudo isso de verdade? Hoje, nós vamos mergulhar numa ideia fascinante de Magda B. Arnold, que, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga esse campo. Vamos começar com uma provocação. Pensa comigo, e se existisse uma espécie de projeto secreto por trás de toda a teoria psicológica, de toda a abordagem terapêutica? Uma suposição invisível, sabe, que no fundo determina tudo, desde como um problema é visto até como se busca a solução. E olha, essa ideia de uma base meio oculta não é coisa de ficção, não. A psicóloga Magda B. Arnold, lá atrás, já tinha sacado isso. Ela identificou e deu um nome para essa coisa. E é um daqueles conceitos que, depois que a gente entende, a gente começa a ver em todo lugar. A resposta para esse nosso mistério está bem aqui, nas palavras da própria Arnold. Todo psicólogo tem uma imagem do homem em sua mente que determina a sua abordagem. Para e pensa no peso disso. Quer dizer, o que vem primeiro não é a técnica, não é o método, é uma imagem fundamental que vem antes de tudo. Tá, mas o que é exatamente essa imagem do homem? Bom, é basicamente um conjunto de crenças, muitas vezes que a gente nem percebe que tem, sobre a natureza humana. É como se fosse a resposta para aquela pergunta gigante: o que na essência é uma pessoa? E a resposta que cada teórico dá para isso, bom, ela molda todo o trabalho dele. Para ficar mais fácil de entender, a melhor analogia é pensar num par de óculos. A imagem do homem é tipo a lente desses óculos. Uma lente invisível que cada psicólogo usa para enxergar as pessoas, para enxergar o mundo. E claro, dependendo da cor e do grau dessa lente, a percepção dos problemas e das soluções muda completamente. Certo, então a gente entendeu essa ideia da lente teórica. Mas e na prática? No mundo real, qual é o efeito disso? Pois é, o impacto é enorme e, como a gente vai ver, ele molda tanto o que acontece dentro de um consultório quanto num laboratório de pesquisa. Essa influência se manifesta em duas frentes, olha só que interessante. Para quem busca ajuda terapêutica, a imagem do homem do terapeuta vai ditar como ele vai conduzir o tratamento. Já para a ciência, essa mesma imagem define que tipo de perguntas um pesquisador vai fazer e como ele vai procurar as respostas. É a mesma raiz, sabe? Mas com dois galhos que crescem para lados bem diferentes. Mas a Magda Arnold não se contentou só em identificar esse conceito. Ela foi além, ela fez uma crítica. A questão para ela não era só dizer, essas imagens existem. Era perguntar, tá, mas será que essas imagens são um retrato fiel da realidade humana? E aí ela usa outra metáfora muito poderosa, a de que cada teoria psicológica pinta um quadro do ser humano. O que, claro, nos leva a uma pergunta fundamental sobre qualquer obra de arte. Essa pintura é um retrato fiel ou é mais uma caricatura? E a Arnold foi bem específica nas suas críticas. Ela argumentava que esses retratos psicológicos são muitas vezes simplistas demais. Em outros casos, são ativamente distorcidos, focando só numa parte do que nos torna humanos. E um ponto muito notável que ela apontou é que essas visões científicas raramente conversam com perspectivas filosóficas ou religiosas sobre a humanidade. Então, por que tudo isso é importante? Porque esse conceito de imagem do homem não é só uma curiosidade acadêmica. É uma verdadeira ferramenta de análise que podemos usar para entender muito melhor o mundo da psicologia. E aqui está o poder dessa ferramenta. Quando se aprende a procurar pela imagem do homem, começa a se enxergar as fundações invisíveis de qualquer teoria. De repente, a gente para de ser um consumidor passivo de ideias e passa a ser um analista crítico, capaz de desmontar um argumento até a sua base. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, quase um desafio. Da próxima vez que alguém se deparar com uma nova teoria, um artigo ou um conselho de autoajuda, vale a pena parar e perguntar qual é a imagem do homem que está escondida aqui? O que essa ideia, lá no fundo, acredita que define um ser humano? A resposta, como Arnold nos ensinou, pode ser a parte mais reveladora de todas.